Sejam todos bem-vindos ao Stories BR. Eu sou a Simone. Hoje eu trago um relato pesado e revoltante. A Lorena foi acusada pelo ex de fingir câncer por atenção e a cidade inteira acreditou nele. Só que depois ele precisou de um transplante urgente e a lista de doadores compatíveis tinha um único nome. Assista até o fim. Se inscreva, deixe o like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Quando vi a notificação no celular, achei que fosse mais uma daquelas mensagens automáticas de confirmação de consulta ou resultado de exame. Mas não era. Era uma ligação perdida do hospital. 3 ligações, na verdade. Todas do mesmo número. Eu estava dirigindo quando elas aconteceram e só percebi quando estacionei em frente ao supermercado. O coração bateu mais rápido, mas não pelo motivo que você imagina. Não era medo do que poderia ser. Era uma sensação estranha, quase como se eu soubesse que aquilo ia mudar tudo. E mudou. Mas não da forma que esperei. Retornei a ligação ainda dentro do carro. A recepcionista me passou para uma enfermeira, que me passou para o laboratório, que finalmente me transferiu para o oncologista. Dr. Henrique. Um homem de voz calma, quase monótona, como se estivesse acostumado demais a dar notícias ruins. Ele disse que precisava me ver pessoalmente, que os resultados da biópsia tinham chegado e que era importante conversarmos com urgência. Não disse o quê. Não precisava. Eu já sabia. A palavra veio 3 dias depois, dentro de um consultório gelado que cheirava a antisséptico e desinfetante. Câncer. Carcinoma ductal invasivo, estágio 2. Tratável, mas agressivo. Precisava começar a quimioterapia em 2 semanas. Mastectomia parcial seria necessária. Talvez radiação depois. Talvez mais. Dependia de como meu corpo reagisse. O Dr. Henrique falou tudo isso olhando para uma pasta de documentos, como se estivesse lendo a previsão do tempo. Eu ouvi cada palavra, mas não processei nada. Era como se ele estivesse falando em outro idioma. Voltei para casa em silêncio. Edgar estava no sofá, assistindo algum jogo. Nem levantou os olhos quando entrei. Sentei ao lado dele e fiquei ali, esperando que ele percebesse que algo estava errado. Ele não percebeu. Ou não quis perceber. Depois de 20 minutos, eu disse. Simplesmente soltei as palavras sem rodeios. Tenho câncer. Preciso começar o tratamento logo. Ele pausou o jogo, me olhou por uns 3 segundos e respondeu com uma frieza que me perfurou como uma lâmina. E agora, Lorena? O que você quer que eu faça com isso? Não foi uma pergunta. Foi uma acusação. Como se eu tivesse escolhido ficar doente só para atrapalhar a vida dele. Fiquei paralisada. Não sabia o que responder. Esperava apoio ou pelo menos um abraço fingido. Qualquer coisa. Mas ele voltou a atenção para a televisão e deixou claro que a conversa tinha acabado. Levantei e fui para o quarto. Chorei até cansar. Não pelo diagnóstico. Chorei porque percebi, naquele momento, que estava completamente sozinha. Os dias seguintes foram uma sequência de exames, papelada e preparativos para o tratamento. Edgar mal aparecia em casa. Quando estava lá, ficava trancado no escritório ou saía sem dar satisfação. Eu tentei conversar de novo, mas ele sempre tinha uma desculpa. Trabalho, reunião, compromisso, mentira. Eu sabia que era mentira porque vi as mensagens no celular dele uma noite. Ele tinha deixado o aparelho carregando na cozinha e eu, num impulso que nem sabia que tinha, desbloqueei e li tudo. Mensagens para a mãe dele, Dona Beatriz. Mensagens dizendo que eu estava inventando doença para chamar atenção, que eu era dramática, que ele estava cansado de aguentar minhas frescuras. Fiquei olhando para aquela tela até ela escurecer. Não conseguia acreditar. Não no conteúdo das mensagens, porque no fundo eu já desconfiava, mas na crueldade, na facilidade com que ele descartava tudo. Minha dor, meu medo, minha vida, como se nada daquilo importasse. Guardei o celular de volta no lugar e fui dormir no sofá. Não porque quis, porque sabia que se ficasse perto dele naquela noite, eu explodiria.
E ainda não era a hora. A primeira sessão de quimioterapia foi pior do que imaginei. Não pela dor física, que era suportável, mas pela solidão. Fui sozinha. Voltei sozinha. Passei mal a noite toda e acordei no banheiro, abraçada ao vaso sanitário sem forças para levantar. Edgar dormia profundamente no quarto. Nem ouviu. Ou fingiu não ouvir. No dia seguinte, quando comentei que tinha sido difícil, ele deu de ombros e disse que todo mundo passa por isso. Que eu precisava parar de ser fraca. Que câncer não era desculpa para parar de cuidar da casa. Foi nesse momento que Dona Beatriz entrou em cena. Ela sempre foi presente na nossa vida, mas de uma forma invasiva e sufocante. Opinava sobre tudo: roupa, comida, decoração, como se a casa fosse dela. Edgar nunca contrariava a mãe. Nunca. E quando ela apareceu na porta, 2 dias depois da minha primeira químio, eu soube que as coisas iam piorar. Ela entrou sem pedir licença, olhou para mim com aquele sorriso falso que ela sempre usava e soltou, como quem não quer nada, que estava preocupada comigo. Que Edgar tinha comentado sobre minha situação, que ela achava estranho eu ter adoecido assim, do nada. Como se doença fosse algo que a gente escolhe. Respondi com educação. Expliquei que câncer não avisa, que não tinha histórico na família, que era só azar. Ela acenou com a cabeça, mas o olhar dizia outra coisa. Desconfiança, desdém, como se eu fosse uma mentirosa tentando manipular o filho dela. Edgar estava ali, ao lado dela, e não disse nada. Não me defendeu. Não questionou a insinuação. Só ficou ali, parado, como uma marionete esperando ordens. Dona Beatriz passou a tarde toda na minha casa, organizando coisas que não precisavam ser organizadas, dando conselhos que ninguém pediu e fazendo comentários ácidos sobre minha aparência. Você está pálida, Lorena. Está se alimentando direito. Será que não é frescura? Cada frase era uma alfinetada disfarçada de preocupação. Quando ela foi embora, Edgar me olhou e disse que eu devia agradecer, que a mãe dele estava tentando ajudar, que eu era ingrata. Não respondi. Fui para o quarto e tranquei a porta. Passei a noite inteira pensando em como tinha chegado àquele ponto, em como tinha me casado com um homem que não me enxergava como pessoa, apenas como um acessório, uma peça descartável no cenário dele. As semanas seguintes foram um pesadelo. A quimioterapia me deixava exausta. Perdi cabelo, perdi peso, perdi energia, mas não perdi a lucidez. Cada dia que passava, eu enxergava com mais clareza o que Edgar e Dona Beatriz estavam fazendo. Eles estavam me isolando, me diminuindo, me transformando em um problema que precisava ser resolvido. As visitas dela se tornaram diárias. Ela começou a trazer comida, roupas, remédios, como se eu fosse incapaz de cuidar de mim mesma. E o pior, Edgar deixou. Ele permitiu que ela invadisse nossa casa, nossa privacidade, nossa vida. Permitiu que ela me tratasse como uma criança irresponsável que precisava de supervisão. Um dia, enquanto ela estava na cozinha preparando o almoço, ouvi a conversa entre os dois. Estavam no quarto dele, porta entreaberta, achando que eu estava dormindo. Dona Beatriz dizia que eu estava usando a doença para manipular Edgar. Que mulher doente era fardo. Que ele devia pensar no futuro dele. Que ela conhecia uma moça, filha de uma amiga, que seria perfeita para ele. Linda, saudável, de boa família. Edgar riu. Não foi uma risada desconfortável, foi uma risada de cumplicidade, de concordância. Meu estômago revirou. Não de náusea, de raiva, de ódio, de determinação. Comecei a prestar atenção em tudo, cada palavra, cada gesto, cada olhar. E percebi algo que devia ter percebido antes. Edgar estava tendo um caso. Os sinais sempre estiveram lá. Mensagens apagadas, ligações sem explicação, saídas repentinas, perfume diferente nas roupas. Mas eu estava tão focada no tratamento, tão consumida pela dor e pelo medo, que não tinha processado. Agora processava. E mais. Comecei a investigar, sem alarde, sem confronto, apenas observando, anotando, guardando cada evidência.
A confirmação veio numa tarde de quinta-feira. Edgar disse que tinha uma reunião importante e ia chegar tarde. Dona Beatriz estava lá, como sempre, e comentou que o filho dela trabalhava demais, que precisava descansar, que eu devia ser mais compreensiva. Sorri e concordei. Mas assim que ela saiu, peguei as chaves do carro e segui Edgar. Ele não foi para o escritório. Foi para um apart-hotel no centro da cidade. Estacionei na rua ao lado e esperei. 20 minutos depois, uma mulher apareceu. Jovem, bonita. Exatamente o tipo que Dona Beatriz descreveria como perfeita. Eles se cumprimentaram com um beijo. Não foi um beijo casual. Foi um beijo de quem tem intimidade, de quem se conhece, de quem não se importa em ser visto. Tirei fotos, várias, e voltei para casa antes dele. Quando Edgar chegou, horas depois, perguntei como tinha sido a reunião. Ele respondeu sem hesitar. Cansativa, produtiva, necessária. Menti com uma facilidade assustadora, como se tivesse feito isso a vida toda. E talvez tivesse. Talvez eu nunca tivesse percebido. Guardei as fotos e não disse nada. Ainda não era hora. O ápice da crueldade veio numa manhã de domingo. Eu estava fraca, acabada de uma sessão particularmente difícil. Dona Beatriz e Edgar estavam na sala conversando. Pensei que não iam me ouvir, mas ouvi cada palavra. Ela dizia que eu era um peso morto, que estava sugando a vida do filho dela, que eu devia ter vergonha de continuar ali, atrapalhando. Edgar concordou. Disse que estava cansado, que ia terminar tudo assim que eu melhorasse, que não queria ser visto como vilão, mas que não aguentava mais. Dona Beatriz sugeriu que ele começasse a preparar o terreno, que espalhasse a versão dele da história, que me pintasse como a louca, como a dramática, como a que inventou doença para prender ele. Foi nesse momento que tudo mudou. Não por causa da traição, não por causa da amante, mas por causa daquela conversa, daquele plano, daquela maldade fria e calculada. Eles não estavam apenas me abandonando, estavam me destruindo, minha reputação, minha credibilidade, minha vida. E fazendo isso enquanto eu lutava para sobreviver, enquanto meu corpo era bombardeado com químicos que me deixavam à beira da morte, enquanto eu perdia pedaços de mim mesma todos os dias. Levantei da cama e fui até a sala. Eles pararam de falar quando me viram. Dona Beatriz sorriu aquele sorriso falso. Edgar me olhou com expressão neutra. Perguntei se ele podia vir comigo até a cozinha. Precisava falar com ele em particular. Ele hesitou, mas veio. Fechei a porta e encarei ele. Disse que sabia de tudo. Da amante, das conversas, dos planos. Edgar tentou negar. Depois tentou minimizar. Depois simplesmente parou de fingir e admitiu. Disse que sim, estava vendo outra pessoa, que ia terminar nosso casamento, que eu devia aceitar, que ele tinha direito de ser feliz, como se eu não tivesse o mesmo direito. Respondi com calma. Disse que estava tudo bem, que ele podia ficar com a amante, que ia facilitar o divórcio, que só queria uma coisa em troca. Silêncio. Que ele não espalhasse mentiras sobre mim. Edgar pareceu surpreso, quase aliviado. Concordou na hora. Claro, Lorena. Sem problemas. A gente resolve isso de forma civilizada. Menti. Como ele mentiu. Como Dona Beatriz mentiu. Como todos naquela casa mentiram. Porque eu já sabia o que ia fazer. Já tinha o plano. Só estava esperando o momento certo. 2 semanas depois, Edgar saiu de casa. Oficialmente. Levou as roupas, os documentos, o computador. Dona Beatriz ajudou, claro. Fez questão de comentar como aquilo era o melhor para todo mundo. Como eu ia poder me recuperar em paz. Como o filho dela merecia recomeçar. Concordei com tudo. Agradeci até. Eles olharam para mim com desconfiança, mas não questionaram. Acharam que eu tinha desistido, que tinha aceitado meu papel de vítima. Estavam errados. No dia seguinte, Edgar publicou nas redes sociais. Uma postagem longa, emocionada, cheia de mentiras. Dizia que tinha descoberto algo terrível sobre mim.
que eu tinha fingido câncer para conseguir atenção, que os exames eram falsos, que os médicos eram pagos, que tudo era uma farsa, que ele tinha sido enganado, manipulado, usado e que estava compartilhando aquilo para alertar outras pessoas. Para que ninguém mais caísse na minha armadilha, a postagem viralizou. Centenas de comentários, milhares de compartilhamentos, a cidade inteira falando, me condenando, me julgando, me destruindo. Eu li tudo. Cada comentário, cada mensagem, cada xingamento. Pessoas que eu conhecia há anos me chamando de golpista, de mentirosa, de aproveitadora. Amigos que sumiram, parentes que me bloquearam, vizinhos que atravessavam a rua quando me viam. O médico que me tratava recebeu ameaças. O hospital teve que emitir um comunicado oficial confirmando meu diagnóstico. Mas ninguém acreditou. Edgar tinha construído uma narrativa tão convincente, tão detalhada, tão bem elaborada, que a verdade não importava mais. As pessoas queriam acreditar nele, porque a história dele era mais interessante, mais dramática, mais compartilhável. Fiquei em casa durante semanas, não porque estava com vergonha, porque estava esperando. Continuei o tratamento, continuei lutando, continuei vivendo e esperando, porque eu sabia que a vida dá voltas, que o universo cobra, que todo mundo colhe o que planta. E Edgar tinha plantado veneno, Dona Beatriz também. Agora era só questão de tempo até a colheita. A ligação veio 6 meses depois. Eu estava em remissão. O câncer tinha respondido bem ao tratamento. Ainda fazia acompanhamento, mas o pior tinha passado. Estava começando a reconstruir minha vida. Devagar, com cuidado, mas reconstruindo. O celular tocou tarde da noite. Número desconhecido. Atendi sem pensar. Era o hospital. A mesma recepcionista que tinha me ligado antes. A voz dela estava diferente, urgente, quase desesperada. Ela perguntou se eu podia comparecer ao hospital imediatamente, que havia uma situação de emergência, que precisavam falar comigo. Perguntei o que era. Ela hesitou e então disse: era sobre Edgar. Cheguei no hospital 1 hora depois. A recepcionista me levou até uma sala privada. Lá estava Dr. Henrique, o mesmo médico que tinha me dado meu diagnóstico. Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça e foi direto ao ponto. Edgar tinha sido internado 3 dias antes. Insuficiência renal aguda. Os rins tinham parado de funcionar. Ele precisava de um transplante urgente. E não havia doadores compatíveis na família. Dona Beatriz tinha tentado. Não era compatível. Os irmãos dele, que moravam em outro estado, também não. A lista de espera para transplante era longa. Ele não tinha tempo. Precisavam encontrar um doador vivo. E rápido. Perguntei por que estavam me contando aquilo. Por que eu? Dr. Henrique me olhou com uma expressão estranha, misto de constrangimento e urgência. Ele disse que tinham feito todos os testes possíveis, vasculhado todos os registros, procurado em todos os bancos de dados. E só havia um nome na lista de possíveis doadores compatíveis. Um único nome. Meu. O silêncio que se instalou naquela sala foi ensurdecedor. Eu fiquei olhando para o médico, processando a informação. Edgar estava morrendo. E eu era a única pessoa que podia salvá-lo. Eu. A mulher que ele tinha abandonado. A mulher que ele tinha traído. A mulher que ele tinha destruído publicamente. A mulher que ele tinha acusado de fingir câncer por atenção. Ironia não era uma palavra forte o suficiente para descrever aquilo. Era justiça poética. Era karma. Era vingança cósmica. Dr. Henrique esperou minha reação. Eu não dei nenhuma. Apenas perguntei se podia ver Edgar. O médico hesitou, mas concordou. Me levou até o quarto dele. Era um quarto particular. Caro. Provavelmente pago pela família. Edgar estava na cama, ligado a máquinas. Pálido. Fraco. Nada parecido com o homem que tinha me deixado. Dona Beatriz estava ao lado dele. Quando me viu, seu rosto se contorceu numa expressão de raiva e desespero.
O que você está fazendo aqui? Você não tem o direito de estar aqui. Saia! Saia agora! Dr. Henrique interveio. Explicou a situação para ela. Que eu era a única doadora compatível. Que sem mim, Edgar ia morrer. Dona Beatriz ficou branca. Olhou para mim com um misto de horror e ódio. Então começou a chorar. Não foi um choro de tristeza, foi um choro de derrota. Ela sabia. Sabia que estava à minha mercê, que o filho dela dependia da mulher que ela tinha destruído, que eu tinha todo o poder naquela situação. Edgar abriu os olhos, me viu. E pela primeira vez desde que nos conhecemos, vi medo no olhar dele, medo genuíno, não de morrer, mas de depender de mim, de precisar de mim, de ter que me implorar. Ele tentou falar, mas a voz saiu fraca, rouca. Lorena, eu sinto muito. Por favor, você precisa me ajudar. Eu vou morrer. Por favor. Olhei para ele. Depois para Dona Beatriz. Depois para Dr. Henrique. E então falei. Minha voz saiu calma, firme, controlada. Eu disse que precisava pensar, que aquilo não era uma decisão simples, que doar um rim era um procedimento sério, que havia riscos, complicações, que eu precisava considerar minha própria saúde, especialmente depois de tudo que tinha passado. Edgar começou a chorar. Dona Beatriz caiu de joelhos e implorou. Por favor, Lorena, ele é meu filho, meu único filho. Você não pode deixá-lo morrer. Por favor, você não é assim. Você tem um coração bom. Por favor. Sorri. Não foi um sorriso feliz. Foi um sorriso de quem finalmente entendeu o jogo, de quem finalmente tinha as cartas certas. Disse que ia pensar com carinho, que ia consultar meus médicos, que ia analisar todas as opções e que ia dar uma resposta em 48 horas. Saí do quarto sem olhar para trás. Os gritos de desespero de Dona Beatriz ecoavam pelo corredor. Mas eu não parei, não me virei, apenas continuei andando. Nas 48 horas seguintes, meu telefone não parou de tocar. Dona Beatriz, irmãos de Edgar, primos, amigos, conhecidos, todos implorando, todos oferecendo coisas, dinheiro, propriedades, favores, como se eu fosse alguém que podia ser comprada, como se meu rim estivesse à venda. Ignorei todos. Desliguei o celular e fiquei em silêncio, pensando, planejando, decidindo. Voltei ao hospital no prazo combinado. Edgar estava pior. As máquinas ao redor dele tinham aumentado. Os médicos estavam mais preocupados. Dona Beatriz tinha o rosto inchado de tanto chorar. Quando me viu, se levantou num salto e segurou minhas mãos. Você vai ajudar. Diga que vai ajudar. Por favor, eu imploro. Olhei para ela, para aquela mulher que tinha me humilhado, que tinha me chamado de farsante, que tinha ajudado o filho a me destruir, e disse: sim, vou doar o rim. O alívio no rosto dela foi instantâneo. Ela me abraçou, agradeceu, chorou. Edgar também chorou, de alívio, de gratidão, de esperança. Mas eu ainda não tinha terminado. Soltei Dona Beatriz com delicadeza e continuei. Mas há condições. Quero que Edgar grave um vídeo público, admitindo que mentiu, que eu nunca fingi câncer, que ele me traiu, que me abandonou quando eu estava doente, que me difamou, que destruiu minha reputação por pura maldade. E quero que esse vídeo seja postado em todas as redes sociais dele, com pedido de desculpas e retratação completa. Dona Beatriz ficou pálida. Edgar tentou protestar, mas estava fraco demais. Não tinha escolha. E eles sabiam. Ou aceitavam minhas condições, ou ele morria. Simples assim. Dona Beatriz olhou para o filho. Depois, para mim. E concordou. Tudo bem. Ele vai fazer o vídeo. Tudo o que você quiser. Só salve meu filho. Por favor. Mas eu ainda não tinha terminado. Havia mais. Muito mais. Porque doar um rim não era suficiente. Não depois de tudo. Não depois da humilhação pública. Não depois de ter meu nome arrastado na lama.
Não depois de ter perdido amigos, empregos, oportunidades. Não depois de ter sido chamada de mentirosa, golpista, manipuladora. Um vídeo de desculpas não pagaria essa conta. Então continuei. Quero também que você, Dona Beatriz, grave um vídeo, admitindo sua parte, admitindo que incentivou Edgar, que ajudou a espalhar as mentiras, que me humilhou, que me tratou como lixo. E quero esse vídeo postado também, publicamente, com seu nome completo, para que todos saibam quem você realmente é. Dona Beatriz abriu a boca para protestar, mas fechou quando viu a expressão no meu rosto. Ela sabia que eu não estava negociando, estava ditando, e ela não tinha escolha. Mas eu ainda não tinha terminado. Havia uma terceira condição, a mais importante: a casa. A casa onde moramos, que era minha também, comprada em nome dos dois, mas que Edgar tinha ficado depois da separação. Quero a casa. Transferência completa, documentada, registrada, e quero que vocês saiam, imediatamente, sem levar nada além de roupas e documentos pessoais. Tudo mais fica. Móveis, eletrodomésticos, quadros, tudo. Porque tudo aquilo foi comprado com meu dinheiro também. Com meu trabalho, com minha vida. Dona Beatriz explodiu. Você está louca! Isso é extorsão! Você não pode fazer isso! Edgar tentou concordar, mas mal conseguia falar. Sorri de novo. Aquele mesmo sorriso frio, calmo, controlado. Posso sim. Porque vocês precisam de mim? Não o contrário. Vocês têm 48 horas para aceitar minhas condições. Todas elas. Sem exceções, sem negociações. Ou Edgar morre. E vocês vão ter que conviver com isso pelo resto da vida, sabendo que tinham a chance de salvá-lo. E escolheram o orgulho. Saí do quarto novamente. Dessa vez ninguém me seguiu. Ninguém gritou. Apenas ficaram lá, processando, calculando, percebendo que estavam em xeque-mate, que eu tinha todas as cartas e que não tinha a menor intenção de ser piedosa. Porque piedade é para quem merece, e eles não mereciam nada além do que estavam recebendo. Os vídeos foram gravados no dia seguinte. Edgar, deitado na cama do hospital, confessou tudo. Cada mentira, cada traição, cada difamação. Pediu desculpas. Não pareceu sincero, mas não precisava ser. Só precisava ser público. Dona Beatriz gravou o dela também. Chorando, implorando perdão, admitindo que tinha incentivado o filho, que tinha me tratado mal, que tinha sido cruel. Também não pareceu sincera. Mas também não precisava. Apenas precisava estar documentado. Os vídeos foram postados, viralizaram ainda mais rápido que a postagem original. A cidade que me condenou agora me defendia. As pessoas que me xingaram agora me elogiavam. Os amigos que sumiram agora voltavam. Mas eu não quis nenhum deles de volta, porque eu aprendi. Aprendi que as pessoas acreditam no que querem acreditar, que a verdade importa menos que a narrativa, que lealdade é uma palavra vazia e que perdão é um luxo que só os fracos oferecem. A transferência da casa foi feita uma semana depois. Edgar assinou os papéis na presença de um advogado. Dona Beatriz chorou durante todo o processo, implorou uma última vez. Disse que eu estava sendo cruel, que estava destruindo a vida deles. Respondi com a mesma frieza que Edgar me respondeu quando contei sobre o câncer. E agora, Dona Beatriz, o que você quer que eu faça com isso? Ela não teve resposta. A cirurgia aconteceu 2 dias depois. Foi bem sucedida. Meu rim se adaptou ao corpo de Edgar. Os médicos disseram que ele ia se recuperar completamente, que ia viver uma vida normal, desde que cuidasse da saúde, desde que não abusasse, desde que fosse grato. Eu só pensei, grato. Como se Edgar soubesse o significado dessa palavra. Depois da cirurgia, passei 3 dias no hospital. Recuperação normal, sem complicações. Edgar estava em outro andar. Não fui visitá-lo. Não quis. Não precisava. Já tinha dado o que ele precisava. Não devia mais nada. Dona Beatriz apareceu uma vez. Tentou conversar. Tentou agradecer. Tentou justificar. Pedi para ela sair.
educadamente, firmemente. Ela saiu chorando. Não senti pena. Não senti nada. Quando recebi alta, fui direto para minha casa. A casa que agora era só minha. Passei a tarde toda organizando, tirando fotos, removendo lembranças, transformando aquele espaço em algo novo, algo meu, algo que não tinha rastro de Edgar ou de Dona Beatriz. Era libertador, era terapêutico, era justo. Edgar tentou me ligar algumas vezes depois que saiu do hospital. Bloqueei o número. Dona Beatriz também tentou. Bloqueei também. Não tinha mais nada a dizer para eles. Não tinha mais nada a ouvir. Aquele capítulo estava encerrado. E eu estava começando um novo. Um capítulo onde eu era a protagonista. Onde eu ditava as regras. Onde eu não aceitava migalhas disfarçadas de amor. Mas a vingança ainda não estava completa. Porque dar a eles o que mereciam era apenas parte do processo. A outra parte era garantir que eles nunca esquecessem, que vivessem com as consequências, que carregassem o peso de suas escolhas. E foi exatamente o que aconteceu. A amante de Edgar, a tal moça perfeita, sumiu assim que os vídeos foram postados. Não quis ser associada a um mentiroso público, a um homem que tinha difamado a ex-mulher doente. Ela tinha reputação a zelar. Edgar ficou sozinho, sem mim, sem ela, sem a casa, sem a mãe para defendê-lo. Porque Dona Beatriz também perdeu coisas. O respeito da comunidade, as amizades, a posição social que tanto valorizava. As pessoas que a bajulavam agora a evitavam. Os eventos sociais que ela frequentava agora não a convidavam mais. Ela se tornou um pária, uma figura patética, uma cobra desmascarada. Edgar teve que se mudar para um apartamento pequeno, alugado, do outro lado da cidade. Longe de tudo que conhecia. Longe de quem conhecia. Porque ninguém queria mais estar perto dele. Ninguém confiava mais nele. Sua carreira profissional também sofreu. Clientes sumiram. Contratos foram cancelados. Oportunidades desapareceram. Porque reputação importa. E a dele estava destruída, irreparavelmente. Dona Beatriz perdeu a casa dela também. Não para mim, mas para os credores. Porque sem o filho para sustentá-la, sem as aparências para manter, sem a posição social que justificava os gastos, ela afundou em dívidas. Teve que vender tudo. Os móveis caros, as joias, os quadros. E mesmo assim não foi suficiente. Acabou morando de favor na casa de uma prima que a humilhava diariamente, que a colocava para fazer tarefas domésticas, que a tratava como empregada, exatamente como ela tinha me tratado. Quanto à amante, ela não se safou também, porque eu tinha guardado as fotos. Todas elas. E numa tarde especialmente vindicativa, enviei para o noivo dela. Sim, ela era noiva. Edgar não era o único. Ela estava traindo também, jogando 2 lados, esperando ver qual dava certo. O noivo cancelou o casamento publicamente, expôs as traições dela. Ela perdeu o emprego, perdeu o círculo social, perdeu tudo e foi morar com os pais, em outra cidade, com a cauda entre as pernas. Eu me recuperei completamente, tanto do câncer quanto da cirurgia de doação. Meu corpo respondeu bem. Minhas consultas de acompanhamento mostravam sinais positivos. Eu estava saudável, estava viva, estava livre. Voltei a trabalhar. Consegui uma promoção. Fiz novos amigos, verdadeiros. Comecei terapia. Para processar tudo. Para entender tudo. Para seguir em frente sem carregar pesos desnecessários. E a casa que agora era minha. Reformei tudo. Mudei as cores. Troquei os móveis. Transformei cada cômodo. Virou um espaço acolhedor, bonito, meu. E cada vez que olhava para aquelas paredes, lembrava, não de Edgar, não de Dona Beatriz, mas da minha força, da minha resiliência, da minha capacidade de sobreviver, de me reinventar, de vencer. Edgar tentou me procurar uma última vez, 6 meses depois. Apareceu na porta da casa, minha casa.
pedindo para conversar. Disse que precisava fazer as pazes, que precisava de perdão, que estava arrependido. Olhei para ele através da câmera da campainha. Não abri a porta. Apenas falei pelo interfone. Você já teve sua chance de pedir perdão, Edgar. Teve várias. E escolheu me destruir ao invés disso. Agora vive com suas escolhas. Como eu vivo com as minhas. Desliguei. Ele ficou ali por mais alguns minutos. Depois foi embora. Nunca mais voltou. As pessoas me perguntam se me arrependo, se não fui cruel demais, se não exagerei. Respondo sempre a mesma coisa. Crueldade foi o que eles fizeram comigo, quando eu estava mais vulnerável, quando eu precisava de apoio, quando eu estava literalmente lutando para sobreviver. Eles escolheram me destruir por diversão, por conveniência, por pura maldade. Eu apenas cobrei o preço. Dei a eles exatamente o que mereciam. Nem mais, nem menos. E a verdade é que eu não penso mais neles. Não perco meu tempo com raiva ou ressentimento. Eles já ocuparam espaço demais na minha vida. Agora esse espaço é meu, para preencher como eu quiser, com quem eu quiser, da forma que eu quiser. E isso é a verdadeira vitória. Não a vingança, mas a liberdade, a paz, a possibilidade de recomeçar. Então, quando olho para trás, para tudo o que aconteceu, para o câncer, para a traição, para a difamação, para a humilhação, não sinto tristeza, não sinto arrependimento, sinto gratidão, porque tudo aquilo me mostrou quem eu realmente sou, não a vítima que eles tentaram me transformar, mas uma sobrevivente, uma guerreira, uma mulher que não aceita ser pisada, que não aceita ser silenciada, que não aceita ser destruída sem lutar de volta. E se tivesse que fazer tudo de novo, faria exatamente igual. Cada palavra, cada condição, cada consequência. Porque algumas pessoas precisam aprender da forma difícil, precisam perder para entender, precisam cair para crescer. E Edgar, Dona Beatriz, a amante, eles caíram, forte, e não vão se levantar tão cedo, se é que vão se levantar algum dia. Quanto a mim, eu me levantei, me reergui, me reconstruí, pedaço por pedaço, dia após dia. E agora estou aqui, mais forte, mais sábia, mais completa, vivendo minha vida, nos meus termos, sem peso, sem culpa, sem arrependimento. E isso vale mais que qualquer vingança, mais que qualquer retaliação, mais que qualquer desculpa que eles nunca vão me dar. Porque no final, a melhor vingança não é fazer eles pagarem, é viver bem, é ser feliz, é mostrar que eles não conseguiram me quebrar, não conseguiram me destruir, não conseguiram me vencer e nunca vão conseguir. Porque eu sou maior que eles, mais forte que eles, melhor que eles. E, finalmente estou em paz com isso. A vida segue e eu sigo com ela, para frente, sempre para frente, sem olhar para trás, sem me prender a mágoas, sem carregar fardos que não são meus. Livre, finalmente livre. Se esta história tocou você, se inscreva no canal e deixe o seu like.